Fala galera do sexto ano, tudo bem com vocês? Bom, na aula de hoje a gente vai falar sobre um tema e uma grandeza física muito importante, não só utilizada para mecânica, mas a gente pode utilizá-la também na parte elétrica, né? E na parte de calor também a gente pode talvez utilizar alguma coisa em relação a isso, né? Então, essa grandeza que a gente está conhecendo agora, a gente vai chamá-la de potência. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Você já deve ter ouvido falar em potência. Ah, aquele carro é muito potente, essa máquina é muito potente. Mas o que é a potência para a física, né? Então, abram a apostila de vocês na página 24, que vocês vão poder ter uma ideia do que ele está falando. Então, ele fala o seguinte, ó. Potência é uma grandeza física escalar, ou seja, não tem módulo, direção e sentido. Ah, um carro tem tantos de potência. Eu não preciso identificar a direção dela, o sentido dela. É potência, tá? E ela é medida em watts. Há tantos watts de potência. Então vocês já devem ter ouvido falar, uma lâmpada de 100 watts, né? Uma lâmpada de 60 watts, de tantos watts de potência. Reparem que quanto mais potente, mais luminosidade, por exemplo, aquela lâmpada vai ter. Então a potência a gente vai aprender em relação à mecânica. A gente parte da relação à mecânica. Mas é o que eu falei anteriormente. Ela está relacionada não só à mecânica, mas também à elétrica, à termologia. Então a gente vai utilizar isso tudo durante o nosso estudo. Não só no ensino fundamental, que a gente vai dar uma pincelada em tudo, né, durante esses 4 anos. Mas principalmente no ensino médio, onde vocês vão poder se aprimorar muito mais em relação a esses conceitos, tá? Pode ser definida como taxa de realização de um trabalho a cada segundo, ou seja, a potência ela é a relação do trabalho como tempo. Ou seja, por exemplo, eu tenho um carro popular e eu tenho uma Ferrari. Ah, a Ferrari é mais potente que o carro popular. Por que ela é mais potente que o carro popular? Porque ela realiza o mesmo trabalho num tempo menor. Ou seja, quanto menor for o meu tempo de realização de um trabalho, o que é o trabalho? A gente viu na aula passada. É a relação de uma força aplicada a uma distância. Por exemplo, eu vou de Petrópolis ao Rio com um carro popular. Eu vou de Petrópolis ao Rio com uma Ferrari. Ou seja, quem que eu vou chegar mais rápido? A Ferrari. Por quê? Eu vou realizar o trabalho com uma maior velocidade. A Ferrari tem uma velocidade maior. Ou seja, a potência da Ferrari é maior que a potência de um carro popular qualquer. Tudo bem? Ou seja, a unidade da potência é medida em watts, que nada mais é do que joule dividido por segundo, né? Joule é trabalho, tempo em segundo. Isso aí você já tem uma ideia, tá bom? Potência é uma grandeza física usada para calcular uma quantidade de energia concedida ou consumida por uma unidade de tempo. Então eu tenho uma quantidade de trabalho, que é energia, né? A gente falou disso, consumida num tempo. Ou seja, a Ferrari gastou uma energia numa unidade de tempo muito menor do que um carro popular. Uma lâmpada consome mais energia no mesmo intervalo de tempo. Ou seja, a lâmpada, quanto mais potente for, mais energia vai gastar. Ou seja, quando a gente tem lâmpadas, por exemplo, incandescentes, que são lâmpadas mais antigas, elas esquentam mais, elas geram mais calor. Depois a gente vai entender isso quando a gente for estudar a parte de calor. Então a potência de um carro, a potência de uma lâmpada, a potência de um chuveiro, por exemplo, isso tudo gera energia. E aí o tempo ele é primordial. Por isso, que depois quando a gente for estudar energia elétrica, é importante, gente, por exemplo, chuveiro. Se a gente gasta pouca energia, a gente paga menos, porque a potência do meu chuveiro é a mesma. Mas, por exemplo, se eu gasto menos energia, menos tempo, eu vou pagar menos. Entendeu? Tá?
A unidade de medida da potência é o watt, que é joule por segundo, tá? Mas, aqui, ó, a unidade foi adotada em 1882 como forma em homenagem aos trabalhos desenvolvidos por James Watt, que foram de extrema relevância para o desenvolvimento de máquinas a vapor, ou seja, máquinas que utilizam o calor. Depois vocês vão estudar isso comigo também, tá? Mas tem outras unidades que a gente utiliza, que vocês já devem ter ouvido falar, ou pelo menos o pai falar, a mãe falar, que é o HP. Por exemplo, um carro tem tantos HP. HP é uma unidade também de potência, ou tantos cavalos vapor. Também é utilizado esse tipo de unidade. Tá bom, galera? Então é isso. A gente fala um pouquinho sobre potência, as aplicações. Eu vou mandar para vocês um vídeo complementar, onde vocês vão poder entender essa relação um pouco melhor. E depois nós vamos fazer o nosso questionário. Tá bom, gente? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato e a gente vai tirando as dúvidas durante a aula. Tá bom, galera? Fiquem com Deus aí e até o próximo vídeo.